was a big, big world, but we thought we Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo mais. Estamos aqui por mais uma escola bíblica para você, né? O nosso objetivo aqui é que você cresça. O assunto é um assunto muito importante, um assunto que faz parte do nosso dia a dia, e a minha preocupação sempre é aquela, né? Se você não está perdendo tempo na igreja. E então, o meu objetivo é tanto como eu prego lá na minha igreja e como eu ensino aqui. O objetivo unicamente é trazer para vocês uma ideia bíblica como se manter firme. Inclusive, eu tenho nesse mesmo canal uma série de mensagens, não sei se são 6 mensagens, né, que nós pregamos lá na igreja do meu amigo pastor Servilo, lá em Santa Cruz, que é a série de mensagens Como se manter firme. Entra no nosso canal lá, entra nesse canal aqui, nesse canal mesmo. Entra na playlist Como se manter firme, e lá está uma série de mensagens que vai também te ajudar também a se envolver dentro desse assunto, né? Pregamos muito sobre que, de alguma forma, estamos falando aqui nesses dias aqui nas nossas aulas. Ok? Vamos lá? Hoje nós vamos para a aula. Deixa eu ver aqui. Aula número 6. Aula número 6. Hoje é dia dos pais, né? Feliz dia dos pais aí. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Nós estamos falando sobre alguns pontos que são chamados de... que é o título da mensagem, deixa eu ver aqui. São indicadores essenciais para a salvação. O teste para ter certeza. Nós estamos falando aqui sobre alguns indicadores, são 6 indicadores. Hoje vamos falar sobre o quinto indicador, tá bom? Vamos lá. O quinto indicador da verdadeira salvação: eles têm um novo coração. Os verdadeiros filhos de Deus têm uma inclinação espiritual, que tem fome por crescimento e demonstra um desejo real de abandonar o pecado. Aqui alguns versículos bíblicos para que você anote, né? Eu não vou poder aqui pausar aqui, mas você pausa aí o vídeo, que é melhor do que eu ficar pausando, que vai demorar muito. Vamos lá. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, parte B. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu entendimento, em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Por povo, Hebreus 8:10. E qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3:3. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de novo. 1 João 3:9. Vamos lá. Vamos lá para a nossa matéria. Aqui nós temos alguns pontos que eu sinalizei aqui para a gente poder frisar melhor. Não obstante, os crentes podem ainda experimentar tempo de secura e fraqueza espiritual. Os verdadeiros crentes demonstram um desejo genuíno por santidade e crescimento. Usando uma analogia física, coisas vivas demonstram fome e crescimento, coisas mortas não. A Bíblia descreve a salvação como uma experiência poderosa de transformação de coração. Vamos lá. Tudo não está na razão, não está no que você acha que é certo, está dentro do seu coração. O coração, como nós sempre falamos, ela é a sede, a fonte da vida, como diz Salomão no capítulo 4 de Provérbios, versículo 3. Então, é a sede do entendimento, é a sede da vontade e a sede das emoções. Então, se o nosso entendimento está
arraigado na Bíblia, se nossas emoções estão arraigadas na Bíblia, se a nossa vontade está arraigada na Bíblia, perfeitamente você está garantido. Agora, quando nós saímos disso, aí as coisas ficam mais difíceis. Quando nós falamos como eu devo dizer, em salvação, muitas pessoas acham que porque cometeu um delito daqueles costumeiramente, e eles acham que já estão no inferno. Calma, gente, calma, calma, muita calma nessa hora. Não, não é assim, totalmente assim, né? A questão toda não é que você comete o delito e você está no inferno. Às vezes, nós somos vulneráveis, nós somos passivos a errar. Só que o problema não está no errar, está em continuar errando. É essa a questão, tá bom? É por isso que a Bíblia, quando ela descreve, quando escreve pecado, quando ela descreve a palavra pecado no original, está dizendo, né, lá do original, vindo lá de Adão. Quando fala pecados, né, pecados, aí ela está falando de iniquidade, de pecados que cometemos com deslizes. E esses pecados, eles são perdoados, né, porque a gente não pode ficar presos também a essa culpa totalmente. Essa semana mesmo, no debate, foi falado muito sobre isso, né? Pessoas presas à culpa do passado, de erros do passado. Gente, passou, agora vamos viver uma nova vida. Paulo falou uma coisa, eu digo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para a questão de prossigo, isto é, vamos seguir, né? Vamos agora seguir o que Deus tem proposto para você. Então, a partir de hoje, né, se você está com esse entendimento, vamos mudar agora, né? Não peques mais, né? Não peques mais. Se alguém tem um pouco ou nenhum desejo de ler a Bíblia, orar ou adorar, deve haver uma grande preocupação de sua salvação. Aí que está o problema, né? Aí a pessoa não ora, não lê a Bíblia, e quando lê a Bíblia de uma forma aleatória, sem propósito. Gente, deixa eu explicar aqui mais uma vez. Até para nós lermos a Bíblia tem que ter propósito. Se lermos a Bíblia sem propósito, não vai adiantar nada. É igual eu e minha cunhada, né? Minha cunhada lá e lançou um desafio de nós lermos o Salmo. Estamos lendo, né? Estamos no capítulo 7 agora, se for a memória, deixa eu ver aqui. Isso. Vamos capítulo 7 hoje, né? Capítulo 7. E estamos lendo. Mas quando eu leio o Salmo, Deus tem falado comigo, né? Por mais que são salmos que a gente lê constantemente, mas a palavra de Deus sempre é viva, sempre é eficaz, né? Ela é um livro espiritual, inspirador por Deus. Então, quando você for ler a Bíblia, leia com propósito. Não leia para poder pregar para outro, leia para pregar para você mesmo. Quando nós tivermos esse entendimento que lermos a Bíblia para falar com nós, comigo mesmo, as coisas vão mudar para você. Vão mudar muito. E a adoração, orar, adorar, estar sempre constantemente em comunhão, em relacionamento com Deus. Nós já falamos que salvação é relacionamento, né? O resumo de todos esses livros aqui, que nós estamos procurando ensinar para você, é exatamente isso, que salvação é relacionamento. Estamos procurando mostrar para você como se relacionar com Deus para assegurar a salvação. Vamos lá. A palavra de Deus diz claramente que as pessoas salvas pensam diferente do que antes de se converterem. O novo nascimento produz uma disposição espiritual completamente diferente. Eu marquei aqui, vamos lá. Se eu marquei, vamos ler. Romanos 8:6, né? 8:6. Rapaz, eu abri certinho. Tô fera na Bíblia, tô fera. Diz o seguinte: pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é viva, é vida e paz. Tá aqui. Quando a pessoa se inclina para a carne, ele vai morrer. Quando se inclina para o espírito, ele vai viver e ter paz. Paz é a tranquilidade, é controle, é saber, é a certeza que nada vai tirar a minha alegria, a minha satisfação e assim por diante. Que legal.
De acordo com as Escrituras, Deus colocou suas leis em seus corações, isto é, no coração daqueles que o conhecem. Conhecer Deus verdadeiramente produz uma mudança no coração da pessoa. De frio e não responsivo, ele se torna quente e vivo para as coisas espirituais, né? Conhecer Deus é a melhor coisa que tem. Por outro lado, ler a palavra de Deus, ler para conhecer mais profundamente Deus. Quanto mais você conhecer Deus, é por isso que temos ajudas para ler a palavra, né? Então, por isso que às vezes a pessoa não gosta de falar que eu fico sempre falando sobre academia teológica, eu vou falando sobre ler livros, bons livros. Eles estão nos ajudando, ele está te ajudando a poder, a conhecer melhor a Escritura, entendeu? Vamos parar com essa ideia que eu não preciso ler, que tudo é Bíblia, não vou entrar nessa não, porque é furada, né? Cuidado. A disposição de uma pessoa salva produz um desejo genuíno por crescimento espiritual, serviço cristão e intimidade com Deus. Os discernimentos espirituais faz sentido e os salvos ouvem Deus falando através da Bíblia, de oração, dos sermões e de outros crentes, viu? Quando eu falo aqui outros crentes, estou falando de livros, estou falando de pregação, né? Então, o livro, na verdade, é uma pregação. Não é, sabia disso? Né? Você ouve uma pregação lendo. Olha que lindo. Contudo, há muita coisa que não entendem, que eles não entendem, e por isso o discipulado é crucial para o seu crescimento, mas é incontestável se a nova sensibilidade do Espírito de Deus e a sua voz. Não adianta também escutar uma pregação, não adianta também ler um livro, se nós não temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não adianta nada. Vai ler Bíblia, vai ler livro, vai ouvir sermões, bons sermões, por sinal, vão ouvir, vão ali, vão ler. Aí eu concordo contigo. Ler a Bíblia, ler livros, praticar, fazer um seminário teológico, uma academia teológica, e não ter sensibilidade, aí eu concordo com você. Não vai adiantar nada. Como não adianta mesmo. Né? Sabe por que as pessoas não gostam de ler? Não gostam de sempre ir contra isso, ou achar que não é necessário? Porque não tem sensibilidade do espírito. Eu sou bem claro. Quando temos sensibilidade do espírito, tudo que a gente quer é mais e mais e mais. Mais. Aí você vai ler bons livros. Eu tenho bons livros aqui. E eu louvo a Deus por eles. Gasto mesmo, né? Gasto mesmo porque eu preciso aprender mais. Isso se chama também humildade. Vamos lá. Embora pessoas salvas sejam tentadas por vezes caírem, e por vezes caem, né? Caiam, há um desejo interior por Deus e santidade. Eu falei, por mais que a pessoa cometa alguns erros, mas o que mais prevalece é o desejo de estar se santificando, o desejo de buscar a Deus. Quando pior é só aqueles que pecam e não têm desejo de buscar a santidade de Deus. Aí vai continuar pecando. Quando os salvos pecam, eles ficam convictos que sentem-se miseráveis. E eles persistem no pecado, experimentando a disciplina. E se eles se persistirem no pecado, aí vão sofrer a disciplina de Deus. Vamos continuar. Amigo, se você não tem fome, se você tem fome pelo crescimento espiritual, pela leitura da palavra de Deus ou pela intimidade pessoal com Jesus, você não recebeu o nascimento. Somente ir na igreja não é, por si só, um indicador de salvação. Lembre-se de que os fariseus estavam literalmente 2 vezes ao dia no templo e assim não possuíam um relacionamento com o Salvador, com Deus, com o Salvador, com Deus. E, de fato, há milhões de frequentadores regulares na igreja que não dão evidência de novo nascimento e nem de um relacionamento pessoal com Deus, irmão. Relacionar com Deus é muito diferente de que você. Então, pessoas muito presas a igrejas, muito presas a cargos ministeriais, muito presas a muitas coisas de efeito religioso, e esquece do principal,
de se relacionar com Deus. Por isso que nós, pastores, por favor, vamos parar de chamar a responsabilidade para você. Não chama. Eu não sou, eu não sou Deus. Eu não posso fazer nada pelas pessoas. A única coisa que eu, pastor, faço e que eu posso fazer é ensinar. Como eu faço na minha igreja, eu ensino, eu prego de uma forma didática, eh, dando um indicador do que temos que fazer para poder viver uma vida comum com Deus. Eu faço o que eu posso fazer, é o que eu fui ordenado para fazer, ensinar, pregar, mostrando a realidade do evangelho. Agora, cabe às pessoas seguirem ou não. Aí não é mais problema meu. Lamento por não seguir, alguns não seguirem, por alguns não quererem andar conforme que nós ensinamos, né? E temos muitos casos sobre isso. Alguns grandes avivamentos, literalmente, começam com muitos membros da igreja em converso aceitando a Cristo. Quando nós falamos aqui esses inconversos aceitando a Cristo, estamos falando, claro que eu queria explicar aqui que são pessoas que se quebrantaram diante de um aprendizado da palavra de Deus. Isso se chama avivamento, quebrantamento, né? Aceitar aqui a Cristo, começando aqui, podemos dizer que é quebrantamento. A pessoa vai se quebrantar, se render à palavra de Cristo, à palavra de Deus. Isso se chama avivamento. Vamos para a palavra crucial? A pergunta crucial, né? Você tem certeza de que tem disposição espiritual, que tem fome de santidade, crescimento e proximidade pessoal com Deus? Sim, não ou não, você não está certo. Vamos lá, vamos terminar agora hoje, irmão. Hoje estamos terminando. Cristãos genuínos têm um coração amoroso e um amor especial pela igreja e pelo povo de Deus. Vamos lá para alguns versículos? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. 1 João 3,14. Cuidado, hein? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. 1 João 4,7. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é porque para que se manifeste os que não são todos de nós. 1 João 2,19. Você reparou que a carta de João é uma carta muito pessoal para a igreja. Inclusive, nós vamos pensar mais tarde, fazer uma mensagem dentro dessa carta de 1 João. Me chamou a atenção. De acordo com as Escrituras, uma marca absolutamente essencial da salvação é um espírito amoroso e compassivo. Isso não significa que os cristãos não podem ter tempos em que fiquem bravos, mas significa que eles são consistentemente malvados ou bravos. Seu amor é evidente, especialmente com os outros crentes. Ao contrário, alguém é constantemente crítico, malvado, sem amor, é quase certo que não seja salvo. Gente, isso aqui é muito sério. Cuidado com as críticas. As críticas, na verdade, têm que ser feitas. Você viu que alguma coisa tem que ser feita e você quer criar. Existe a crítica, aquelas críticas de crescimento, né? Que você está ali dando uma sugestão. A palavra crítica não seria muito bem colocada, mas a gente vai colocar assim mesmo, né? É para beneficiar o reino, mas isso tem que ser feito pessoal. Por exemplo, você está vendo que alguma coisa está errada, vai lá e conversa com a direção da igreja sobre alguma coisa referente a determinados assuntos, né? Eu, particularmente, tenho as minhas, como pastor, a gente vai sempre conversar. E eu lamento que o nosso tempo é tão pouco que a gente ora mais do que conversa, né? E eu peço ao Espírito Santo para poder trabalhar em determinados corações,
se acoacham ou tentam se precipitar em palavras e, às vezes, fugir da mentalidade ou do entendimento da liderança. E a gente procura o máximo, né, orar para que eles procurem entender e sejam sensíveis, porque a questão toda é a sensibilidade do Espírito Santo. Então, a crítica, a, a fazer as coisas maldosas dentro da igreja, até mesmo a pregação direta, irmãos, tem uma coisa que eu fico triste, é quando a pessoa ela usa a palavra de Deus, a pregação, o púlpito, para poder ficar jogando direta para a igreja. Eu creio que aonde estou dirigindo hoje não tem esse tipo de coisa, mas eu já passei por vários problemas disso, aonde eu já passei, né? Então, não faça isso, você está me ouvindo, né? Se você tem algo pessoal, vá diretamente à pessoa, como ensina a Escritura Sagrada. Amar é exatamente você eh, olhar as pessoas de um jeito completamente inverso daquilo que elas demonstram ser. É, é complicado assim, né? É complicado assim. Nunca se esqueça de um detalhe, que você é pior do que ela. Então, quando nós olharmos desse ponto de vista, temos esse prisma que eu sou pior do que a pessoa, eu vou dizer que ela está melhor do que eu. É por isso que a Bíblia diz para não julgar, para não sermos julgados. Tomar cuidado com isso. Amar é exatamente isso que nós explicamos aqui. Jesus, quando ele morreu por nossos pecados, ele demonstrou o que é amar. Amar não é olhar os defeitos. Amar não é os defeitos nós corrigimos eles na medida do possível. Eu, como pastor, procuro sempre corrigir esses defeitos, né? Nós temos problemas às vezes, tem pessoas que precipitam, tem pessoas que fazem isso, assim, a gente vai lá, antes de tudo a gente ora, e quando a oração não der, quando a pessoa não se resolver, porque não adianta, né? Porque tem a questão, como eu falei inicialmente, né? Você ora por alguém, mas a pessoa ele não sensibiliza a voz do Espírito Santo. Aí ele continua fazendo aquilo que ele acha que é certo, né? E isso é um problema muito sério, né, da igreja, né? Eu tenho as minhas formas de corrigir isso, né? Ou conversando, ou deixando um pouquinho de lado para poder refletir, né? De alguma forma a gente procura. E uma das que eu gosto de fazer é conversar pessoalmente. Por mais que hoje, dirigindo a igreja, eu não tenho muito tempo mais, a gente ora para que Deus nos dê esse tempo para a gente poder corrigir essas coisas. Vamos lá. A epidemia de dissensões na igreja, ódios e conflitos que estamos presenciando, sugere que um grande número de membros estão perdidos. Sabia que essas picuinhas da igreja demonstram que essas pessoas que criam as picuinhas, elas nunca foram salvas. Porque uma pessoa salva, ela vai amar. Uma pessoa salva, ela vai sensibilizar a voz do Espírito Santo. Uma pessoa salva, ela vai olhar as pessoas não do jeito que elas parentam ser. Repito isso de novamente. Uma pessoa salva, ela vai olhar a pessoa como uma pessoa perfeita. Pastor, difícil. Difícil para você que não ama. Difícil para você que acha, né, que você é o melhor, que você é a única pessoa que é santa na igreja, que é santo na igreja. É, E quem pensa assim, já caracterizou que não é salvo. É, eu sou bem claro. Outra marca essencial para a salvação é a fome pela comunhão, serviço e adoração. Aí entra aquela questão. Aonde a pessoa vai, ela arruma problema na igreja. Já viu esse tipo de pessoa? Então, a pessoa nunca foi salva. A pessoa salva, ela tem fome de viver em comunhão com as pessoas. No serviço, quer trabalhar, mas ela nunca diz: eu tô trabalhando aqui, mas ninguém me ajuda. Eu estou fazendo as coisas aqui e só eu que eu faço. Cuidado quando a gente tomar essa atitude, que está indo para um caminho errado, um caminho que Deus não aceita.
mas que seja você mesmo, que só você faça, mas faça para a glória de Deus. Faça a glória de Deus, você não vai olhar. Eu sou pastor da igreja. Quantas vezes eu já limpei a igreja? Nunca reclamei. Às vezes eu prefiro limpar do que mandar. É, sinceramente. Esse negócio de ficar, irmãos, dá para vocês limpar a igreja? Dá para fazer isso? Não, nunca vou fazer isso, né? Você que agora está, está membro aí da nossa igreja ali em Chapecó, sabe disso, que eu nunca vou fazer isso. E quando eu pedir alguém é, fazer ratear alguma coisa, eu nunca mais vou pedir. Nunca, nunca, nunca mais. Pode ter certeza disso. Nunca mais essa pessoa vai ouvir mais eu pedindo uma coisa dentro da igreja. E fazer tudo eu faço, limpo, né? Igual a minha esposa, a gente vai lá, né? Quantas vezes nós fizemos isso em várias igrejas que nós congregamos. E não precisa ninguém saber disso. Dizimar, ninguém precisa saber que você dizima. Né? Quem disse para você que você tem que pegar o dízimo e declarar a ele que você está dizimando? Cuidado. Cuidado também com isso também, para a gente não não ir para um caminho errado sobre também em dizimar. Dizimar é uma coisa muito pessoal entre você e Deus. Nunca vão julgar se você não sabe o que está acontecendo. Ofertar, né? Também tome cuidado, né? Que às vezes a gente gosta de achar que as pessoas que alguém tem que colocar meu nome e falar ali no falar que eu fiz isso. Não, não faça isso. Cuidado. É um conselho que eu dou para você, não entra nesse caminho, amado, porque é um caminho muito errado. Um caminho que não vai nos levar à salvação. Ao contrário, ela pode nos tirar a salvação. O coração nosso tem que estar totalmente moldado, guiado, direcionado, dominado pelo Espírito Santo. Está entendendo? Tudo que nós falamos aqui tem a ver com relacionamento. Com Deus, primeiramente, e depois com o nosso próximo, como nós estamos falando aqui hoje. Né? Então, vamos ter aquela alegria de poder estar junto com nossos irmãos, a satisfação de poder estar em adoração a Ele, em louvor, em comunhão. Ó, que maravilha! Lembre-se de uma coisa, assim será no céu. Então vamos aprender nessa terra a viver como que já estivéssemos no céu. Assim por diante. Vamos lá, hoje temos aí. Vamos terminar aqui? Tá, deixa eu ler isso aqui, antes de nós terminarmos aqui. Nos casos, pessoas foram muito magoadas pelo povo da igreja. Elas podem passar por períodos de temor e de afastamento. Mas o desejo de adorar, de ter comunhão, logo os traz de volta ao envolvimento significativo com os outros crentes. Verdadeiros crentes querem obedecer a Deus, e o envolvimento de forma consistente na igreja é definitivamente uma das suas ordens mais básicas. Não deixamos nossa congregação, como é de costume de alguns. Com relação ao culto ou adoração, a Bíblia é clara como um cristal. Crentes verdadeiros têm um coração faminto pela comunhão e pelo culto. Vamos pensar assim, tá bom? Vamos lá. A pergunta crucial desse último indicador, que é o 6, né? Você tem certeza que tem um espírito de amor e um compromisso com a igreja de Cristo? Sim, não, ou não tem, ou não está certo. Vamos lá, vamos terminar agora. Agora a gente termina, hein? A pergunta cruciais. Se você leu os indicadores bíblicos da salvação em oração, e honestamente você tem agora uma convicção mais forte do que é salvo e uma profunda falta de certeza. Então, revisa aí, se for preciso, vai revisar, para que você possa, né, ter a ciência, né, de tudo aquilo que eu vou falar sobre os indicadores. Cada um de nós, duas questões. Para cada um de nós, duas questões são cruciais. A primeira, você foi convencido do pecado, convencido e transformado pela graça de Deus? E aí? A segunda pergunta,
Você agora tem uma certeza mais profunda de que conhece a Cristo pela fé verdadeira e pelo arrependimento? Antes de você responder essas duas perguntas, lembre-se de um detalhe: pelo fruto os conhecereis. Tá bom? Não se esqueça disso. A sua resposta será, a sua resposta será uma das quatro. Vamos lá. Em oração, considere 4 categorias que indiquem aquela melhor que representa a sua vida. Vamos lá. A primeira, depois de ler os indicadores essenciais, você sente que há uma chance significativa de que não seja realmente salvo de novo? Segunda, depois de ler o indicativo bíblicos essenciais, você simplesmente não tem certeza que seja genuinamente salvo? Quarto, terceiro, você está confiante de que é salvo, mas precisa de uma vida vitoriosa sob dúvidas ocasionais? Quarto, você está muito confiante de que é nascido de novo e está desejando o crescimento espiritual? Para você, as páginas anteriores confirmam e aprofundam a segurança do conhecimento de Deus. Tudo nessa vida tem a ver com o nosso crescimento. Por isso que lá em Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Tá bom? Vamos dar sequência aqui, terminar agora. Terminando. O que você acha? O que fazer, perdão, né? O que fazer se você acha que não pode ser salvo? Se você está praticamente convencido de que não é salvo, simplesmente não está certo, então primeiro agradeça a Deus por ter aberto seus olhos para estar ciente disso. De acordo com as Escrituras, você não chega à verdadeira consciência espiritual sem que Deus abra os seus olhos e fale ao seu coração. Por isso que a oração, a meditação, né, quando você for ouvir algo, ler sobre algo, sempre está ponderando a si próprio, né, olhando para si próprio, para que aquilo está de acordo com o que você acha, o que você vê que está seguindo ou não. Como nós terminar aqui, amados? Se você crê que é salvo, mas precisa de uma vitória maior, sobre as dúvidas periódicas. Bom, eu falei, as dúvidas, ocasionais, elas são até, elas acontecem. O que não pode ter dúvidas completas. Aí, diretamente, né? Aquelas dúvidas que vêm no momento, faz parte. Agora, dúvidas completas, aí fica mais complicado. Por isso que eu aconselho você a ler a Escritura constantemente, a estudar a Escritura constantemente. Eu estou aqui todos os dias, pela manhã, enviando uma mensagem para você que nós chamamos de 365 dias andando com Deus. Pense numa coisa. Todas elas têm algo que Deus quer, que Deus está falando conosco. Basta a gente prestar bastante atenção nos detalhes que nós estamos falando aqui todos os dias. Só prestar atenção. Em pessoas salvas, a dúvida geralmente brotam com uma combinação de 5 fontes. Vamos ver quais são elas. Falta de entendimento bíblico e da graça. Como falei, vou estudar a palavra de Deus. A segunda, ataques e mentiras do inimigo. Temos que estudar as batalhas espirituais. É por isso que estamos no nosso canal aqui, falando sobre as armaduras de Deus. Entre também lá, vai lá ver as mensagens. Eu já falei, tudo que eu faço nesse canal é para ajudar você. Eu tenho todas as ferramentas nesse canal para poder você ser abençoado. Então entra lá no canal, você vai ver as armaduras de Deus. São 6 mensagens, né, que nós pregamos ali, né, da playlist Armadura de Deus, e estamos explicando como combater as mentiras, combater o nosso inimigo. Número 3, expectativas fora da realidade. Porque quando você cria uma expectativa, né, que não está dentro da realidade de Deus, aí as coisas ficam mais complicadas. Você tem que entrar dentro da realidade da Bíblia Sagrada, do contexto bíblico, do que Jesus falou, do que Deus nos ensinou. 4, temperamento medroso
e desordens fisiológicas. Cuidado com medo, cuidado com as desordens do dia a dia, né? Da mente, do que você vê e etc. Cuidado, muito cuidado. Quando nos focamos na palavra de Deus, ó, eu só falo isso, né? Mas tem que falar. Quando nos focamos na palavra de Deus, nós vamos perder o medo. Vamos nos controlar mais fisicamente. Quinto, passado ou presente doloroso. Esquece eles. Por isso que a Bíblia nos ensina. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto você mais estuda a Bíblia, mais você vai saber lidar com esses passados ou até mesmo presentes dolorosos. Vamos terminar? Em qualquer caso, a verdade de Deus o libertará. Para ser liberto das fontes de dúvidas, leia em oração capítulo 4. Deus definitivamente tem prometido sabedoria e a paz para com todos que a fé as pedem. Coragem, irmãos, que está em luta. Deus lhe dará um discernimento claro e a sua verdade o libertará. Você não precisa viver mais nenhum dia em confusão e dúvida. Terminamos aqui, né, nessa sexta aula aqui e parece que quarta parte, né? Não, terceira parte, né? Desse tema que a qual nos fala sobre indicadores essenciais da salvação e teste para ter certeza. Qualquer coisa, revise. Né? Semana que vem vamos falar sobre verdades essenciais de um relacionamento salvífico com Cristo. Já vai começar já a gente voltar novamente a falar sobre relacionamento. Aqui, tudo salvação, relacionamento. Tudo que nós ensinamos aqui é exatamente dar para você um entendimento como se relacionar com Cristo e assegurar para a salvação. Deus te abençoe. Até domingo que vem, para dar uma sequência aqui à nossa matéria magnífica sobre esse livro aqui. Se você não tem ele, quiser adquirir ele, olha, irmãos, adquirir livros é muito importante. São fontes que você tem na sua estante, a qual você pode recorrer a qualquer momento. Deus abençoe. Até domingo que vem.